Você já percebeu? Esse mundo moderno está extremamente materialista e naturalista no sentido de que fecha os olhos para as realidades espirituais que nos cercam. E essas realidades estão em todo lugar. O mundo é muito mais do que só aquilo que nós vemos. E a palavra de Deus nos mostra essas realidades invisíveis e como elas nos afetam, e isso na medida que Deus quer que nós saibamos. E de forma particular, tem um livro na Bíblia que abre as cortinas para algo muito profundo e de certa forma assustador sobre isso. E no vídeo de hoje a gente vai explorar qual é o livro mais assustador da Bíblia. Nós amamos a privacidade. É um direito que exigimos e ficamos assustadas se percebemos que estamos perdendo. Mas quando se trata de realidades espirituais, Deus nunca nos prometeu privacidade. Pelo contrário, o testemunho que nós damos por meio da nossa vida às realidades espirituais, este mundo que nós não vemos, são evidências que redundam em glória a Deus. Porque a todo tempo, anjos e demônios estão nos observando. E eu acho muito bonito como que a Vanita Randall Reisner, no livro As Cicatrizes que Me Moldaram, depois dela ter contado sobre a história dela, sobre os momentos difíceis que ela passou e como que Deus encontrou ela no meio de sofrimentos tão grandes, ela fala justamente sobre isso, sobre como nós estamos sendo constantemente observadas. E ela ainda mostra como que entender essas realidades espirituais ajudaram ela a vencer o sofrimento que ela estava passando quando ela descobriu uma doença degenerativa, quando ela perdeu o seu filho bebê e ainda quando ela foi abandonada pelo marido. Então, no meio desse sofrimento, ela mostra como que entender isso foi essencial e, sinceramente, eu nunca tinha ouvido essa perspectiva antes. Então, eu achei uma coisa muito rica e muito profunda que, quando você para pra pensar nisso, muda a sua mente completamente. E ela diz assim: quando ouvi essa ideia, ela me mudou radicalmente. No começo era inquietante pensar que estava sendo constantemente observada. No entanto, tornou-se estranhamente reconfortante quando percebi que não estava sozinha no meu sofrimento, que havia um propósito maior para eu ser fiel do que eu podia ver. Então, anjos e demônios estão constantemente nos observando, e as respostas que nós damos em meio aos nossos sofrimentos, às nossas tribulações, vão ser evidências da fidelidade e da grandeza de Deus. E é aí que a gente chega no livro bíblico de Jó. O homem Jó foi um grande exemplo bíblico disso. Porque o livro de Jó começa mostrando quem ele era, mas também mostra o que estava acontecendo no céu. Enquanto ele desfrutava das bênçãos de Deus, trabalhando, gerenciando seus servos, vendo seus filhos se reunirem, enquanto isso, lá no céu, Satanás se achegou a Deus e zombou, dizendo: Jó parece ser um homem justo e bom, mas ele não é. Ele te serve somente por causa das bênçãos. Experimente tirar isso dele e verá como que ele somente te adora por causa dessas bênçãos. Quando elas forem embora, ele certamente te amaldiçoará. E ao ouvir isso, Deus permitiu que Satanás tirasse todos os bens de Jó, exceto a sua vida. E aqui chega o centro do que acontece no livro de Jó, que é uma das coisas mais incríveis que existe. Mesmo depois de ter perdido os seus filhos, a sua casa, os seus animais, todos os seus bens materiais, Jó continua fiel a Deus. A sua esposa chega a ele e propõe para que ele amaldiçoe a Deus. Mas ele vira e diz: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E eu acho lindo pensar como que Deus é glorificado nos momentos mais improváveis. Jó, sentado no chão empoeirado, com as roupas sujas e talvez um pouco rasgadas, ouve o conselho mau da sua esposa de amaldiçoar a Deus. Mas ao invés disso, ele levanta suas mãos, fracas e trêmulas, dizendo: Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E enquanto isso, John Piper conjectura que no céu,
podemos imaginar 20.000 braços angelicais se levantando e suas vozes proclamando: sim, Jó, Deus é mais valioso do que a sua saúde. Obrigado por segurar firme. Mas Satanás continuou com as suas investidas e todas elas foram humilhadas. E depois de ouvir vários conselhos de seus amigos, os quais Deus vai repreender, Jó ele se mantém firme aquilo que ele sabe. Mesmo sem saber a razão por trás do seu sofrimento, Jó não pecou pela murmuração e reclamação. E por fim, o próprio Deus fala a Jó e mostra como que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E então Deus restaura tudo e ainda multiplica suas bênçãos para muito mais do que ele jamais teve. E à luz disso tudo, imagina como Satanás foi humilhado ao ver Jó, mesmo no seu maior sofrimento, glorificando a Deus. E mesmo que Jó pensasse que apenas poucas pessoas estivessem observando, era a glória de Deus que estava em jogo ali. E eu gosto como a Vanita diz sobre isso, que ela diz assim: a glória de Deus está em exibição para anjos e demônios, quando as pessoas demonstram que os seus corações estão satisfeitos apenas em Deus e não em seus presentes. Quando declaramos que Deus é mais precioso do que a nossa saúde, nossa felicidade, até mesmo as nossas próprias vidas. Destacamos o seu valor supremo para um público imenso e invisível. E eu acho muito bonito como que nesse capítulo a Vanita ela cita mais sobre a Joni Eareckson Tada. A Joni é autora e palestrante americana e quando ela tinha por volta dos 17 anos, por causa de um mergulho, ela quebrou o seu pescoço e desde então ela é tetraplégica e ela está há mais de 50 anos em uma cadeira de rodas. E alguns anos atrás a Joni lutou contra o câncer e ela conta que às 2 da manhã, enjoada por causa da quimioterapia, pensar sobre essas realidades espirituais ajudou a conseguir superar tudo isso. E a Joni diz assim: algo dinâmico e eletrizante está acontecendo no meu quarto escuro. O mundo invisível no reino espiritual e todas as hostes celestiais, incluindo poderes e principados, estão me observando. Eles estão me ouvindo. E com as minhas reações, eles estão aprendendo sobre Deus e seu caráter através de mim, a pequena eu. As apostas são altas e a reputação de Deus está em jogo. É tudo para a glória de Deus. Quando o mundo espiritual vê os braços fortes de Deus te segurarem em sua fraqueza, o Pai recebe a glória. O mundo espiritual nos vê perseverar sob pressão e sabe o que eles pensam? Ah, como o Deus dela deve ser grande para inspirar tal lealdade através de tamanho sofrimento. E o livro de Jó nos lembra que existem realidades que nós não vemos e nós estamos em constante exibição da nossa lealdade. O mundo espiritual assiste às nossas atitudes todos os dias. Ao acordar, ao longo do dia no trabalho, em nossas conversas com amigas e em família, e até mesmo quando nós pensamos que nós estamos sozinhas. Isso não acontece. Nós estamos sendo observadas em todo o tempo. E as respostas que nós damos ao longo do dia são testemunhos da fidelidade de Deus e da nossa lealdade a Ele. E isso acontece de várias maneiras. Quando suportamos perseguições e rejeições por causa do nome de Cristo, quando escolhemos aceitar o sofrimento ao invés de murmurar, quando nos posicionamos em sala de aula e em conversas com outras pessoas, quando rejeitamos a ansiedade e escolhemos confiar em Deus, a glória de Cristo está sendo exibida aos anjos e aos demônios. E pelo nosso testemunho e pelas nossas atitudes, nós mostramos que confiamos nele porque o amamos e porque ele é fiel. E entender isso nos mostra que as nossas escolhas vão muito além de nós mesmas e elas não impactam somente as pessoas que estão ao nosso redor. Elas são vistas por seres invisíveis. E entender isso coloca a nossa vida em um contexto bem maior. Provavelmente nós não teríamos o livro de Jó se Jó não tivesse escolhido conscientemente louvar a Deus mesmo no momento mais difícil da sua vida. Ele fez isso dando um testemunho incrível para todo o universo que ficou registrado na história. Com toda certeza, Jó vai ser lembrado na eternidade. E essa verdade é tão grande que chega a ser assustadora. Mas eu quero te perguntar, você está glorificando a Deus com tudo o que Ele te deu? Um dos versículos mais assustadores da Bíblia fala exatamente sobre isso.
Então clica aqui para você saber mais sobre isso e não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.